Aposto que muitos de vocês já ouviram falar do Flamengo de 1981. Outros teve o grande prazer de vê-los jogar. Caso você não viu e não conhece a história, nesse vídeo vamos trazer os detalhes e a história desse Flamengo, que é considerado o melhor Flamengo da história. Mas antes, deixe o seu like e se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre o clube e jogadores. As últimas semanas de 1981 foram mágicas para o Flamengo. Em 35 dias, o time fez 11 jogos em 4 países diferentes e conseguiu 3 títulos históricos para a galeria de troféus: Carioca, Libertadores e Mundial Interclubes. Momentos inesquecíveis para os rubro-negros. Simultaneamente à Libertadores, o Flamengo disputava o campeonato estadual. Primeiro, veio a histórica goleada por 6-0 sobre o Botafogo, a vingança esperada pela torcida e jogadores ao vexame de 72, quando o Alvinegro venceu pelo mesmo placar. Nas finais contra o Vasco, o Flamengo só precisava vencer um jogo para ser campeão, mas saiu derrotado dos 2 primeiros. No dia 6 de dezembro, com a ajuda de um ladrilheiro que invadiu o campo e esfriou a reação vascaína, o rubro-negro venceu por 2-1 e sagrou-se campeão. No caminho da Libertadores, um rival conhecido, o Atlético Mineiro, que perdera a final do Brasileiro de 1980 para o próprio Flamengo. Com campanhas iguais, foi preciso um jogo de desempate em Goiânia. Os mineiros se descontrolaram e Éder, Reinaldo, Chicão, Palinha e Cerezo foram expulsos pelo árbitro José Roberto Wright. O juiz decretou o Flamengo vencedor porque o Galo tinha menos de 7 jogadores em campo. Depois disso, 2 vitórias contra o Jorge Wilstermann e 2 contra o Deportivo Cali colocaram o Flamengo na final contra o Cobreloa. Na decisão, o rubro-negro venceu o primeiro jogo por 2-1 no Maracanã e perdeu o segundo por 1-0 em Santiago. A Copa Libertadores de 81, a 22ª edição da competição, ficou marcada por ser o ano da primeira conquista do Flamengo. 21 equipes participaram da Libertadores de 81. Cada país teve a oportunidade de contar com 2 representantes, ou seja, o campeão e o vice da Liga Nacional de 80. No Brasil, o Flamengo, campeão brasileiro, e o Atlético Mineiro, vice, garantiram-se na disputa. O Uruguai, entretanto, foi o único com 3 representantes, já que o Nacional era o atual campeão da Libertadores, e ao ganhar o torneio, garante-se de forma automática para a próxima edição. A primeira partida da final aconteceu em 13 de novembro, no estádio do Maracanã. Com 2 gols no primeiro tempo, Zico colocou o Flamengo na frente, porém no segundo, Merello descontou em 2-1. No segundo jogo da final, realizado em 20 de novembro no Estádio Nacional Santiago, o meia Merello marcou para deixar tudo igual em 1-0 e deixar a decisão para o terceiro confronto entre as equipes. Em 23 de novembro, o jogo de desempate foi realizado no Estádio Centenário, Montevidéu. Zico novamente foi o protagonista ao abrir o placar com 13 minutos e no tempo final, marcar o segundo, dando ao rubro-negro o primeiro título da Libertadores em sua história. Outro detalhe curioso na partida de desempate é que 5 jogadores foram expulsos: Mário Soto, Eduardo Gimenez e Armando Alarcón, do Cobreloa, enquanto do outro lado, Andrade e Anselmo deixaram o gramado mais cedo. A cereja do bolo foi a conquista do Mundial de Clubes, ao final da temporada contra o Liverpool, sobre o placar de 3-0, com gols de Nunes e Adílio, todos no primeiro tempo, em Tóquio, no Japão. Hoje, Zico é um dos maiores ídolos do Flamengo, porém, Nunes, Júnior, Leandro e Andrade não ficam para trás ao cravarem o seu nome na história do time do Rio. Em 13 de dezembro de 81, regido por Zico, eleito melhor em campo e com 2 gols de Nunes e 1 de Adílio, o Flamengo não tomou conhecimento dos ingleses do Liverpool. Foi, venceu e convenceu. Na 20ª edição da Copa Intercontinental de Clubes, disputada entre o campeão europeu e o campeão sul-americano da temporada. Muito antes da batalha entre Raízes e Nutelas, era no Japão em jogo único, de madrugada aqui no Brasil, que se decidia entre o melhor time europeu e o campeão da
Libertadores da América, quem era o campeão mundial de clubes da temporada. Naquele ano, enquanto Emily soltava as primeiras notas da voz, que viria encantar milhares de fãs pelo mundo 2 décadas depois, Zico e companhia atropelavam os gigantes da terra dos Beatles. O Liverpool vivia sua era de ouro no futebol inglês e europeu, de muitos títulos e glórias. Vinham de um tricampeonato da Europa e tinham o lendário Kenny Dalglish, a sua grande estrela. Já o Flamengo foi ao Japão para mostrar aos rivais brasileiros que era capaz de ganhar um título fora do Maracanã. Era comum que vascaínos, tricolores e botafoguenses e afins brincassem na época com o fato de que o Flamengo conquistavam seus títulos mais relevantes dentro dos limites do Maracanã. Embora tenha vencido a Taça Libertadores da América daquele ano contra o chileno Cobreloa no Estádio Nacional de Montevidéu, bradavam os rivais, são os caseiros. Embora tivesse uma história recheada de conquistas, era a primeira vez que Flamengo e Liverpool disputavam um torneio interclubes. Quando venceu o campeonato europeu em 77 e 78, a equipe inglesa não quis disputar o torneio. Já o Flamengo nunca tinha vencido uma Libertadores. Durante muitos anos, e não é muito diferente hoje em dia, no repaginado Campeonato Mundial de Clubes, organizados pela FIFA, os grandes clubes europeus trataram com certa dose de desdém e soberba a disputa pelo título mundial. Mas abraçados pelos torcedores japoneses, os jogadores do Flamengo precisaram apenas de 13 minutos para estufar as redes e mostrar ao Liverpool a magia do futebol brasileiro. Com sua classe indefectível, Zico deu um belo lançamento para Nunes, que tocou na saída do goleiro de cobertura. Um golaço. Era futebol, era arte. A partir daí, Zico desfilou todo o seu talento e acabou com o jogo literalmente antes do intervalo. Participou da jogada que terminou com o gol de Adílio aos 34 minutos e, emulando o Zico dos 13 minutos, deu outro lançamento primoroso para Nunes de novo, tocar na saída do goleiro do Liverpool aos 41. Em 41 minutos, o Flamengo conquistou a torcida japonesa no Nacional de Tóquio e milhares de fãs mundo afora. O rubro-negro da Gávea era o campeão mundial de futebol de 81 e Zico era um dos melhores jogadores do mundo. O Liverpool havia conquistado 3 edições da Liga dos Campeões nos 5 anos anteriores e era o grande time da Europa no momento, mas contra o Flamengo não foi capaz de segurar a qualidade técnica e o toque de bola dos brasileiros. O retorno dos campeões ao Rio de Janeiro foi uma festa enorme na cidade, que ficou colorida de vermelho e preto. Antes do Mundial, Zico e companhia tiveram um espaço de 1 mês as finais da Libertadores contra o Cobreloa e a decisão do Carioca, e venceram os dois. Após vencer o Vasco, o time viajou para os Estados Unidos para fazer um período de adaptação ao fuso horário antes de chegar ao Japão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações, Rubro-Negra.